o estrondo da rebelião de Yemelyan Ivanovich Pugachev, ecoando das estepes do Volga até os salões dourados de São Petersburgo, atingiu na consciência de Ekaterina II como um golpe à própria legitimidade do trono. A imperatriz, que se orgulhava de sua imagem de soberana esclarecida e reformadora, viu-se repentinamente confrontada com a fúria de um povo que proclamava fidelidade a um czar ressuscitado. As notícias da queda temporária de Kazan e da devastação das províncias orientais espalharam pânico pela corte. O Conselho de Estado reuniu-se em sessões emergenciais e a imperatriz, consciente da gravidade da ameaça, decidiu abandonar a complacência dos relatórios burocráticos. Era necessário um comando único, dotado de energia e autoridade moral, para sufocar o incêndio antes que alcançasse o coração do império. A escolha recaiu sobre o general Alexander Alexandrovich Bibikov, veterano da Guerra dos 7 Anos e homem de reputação severa, cuja lealdade ao trono era inquestionável. Em janeiro de 1774, Ekaterina II conferiu-lhe plenos poderes para reorganizar as forças no leste e reprimir a insurreição com vigor e justiça. Sua nomeação marcaria o início da contraofensiva imperial. Bibikov encontrou o cenário militar em ruínas. Guarnições dispersas, comandantes indecisos e uma população aterrorizada por ambos os lados compunham um quadro de anarquia. Sua primeira medida foi restabelecer a disciplina. Mandou fuzilar desertores, recompensar os fiéis e exigir relatórios diários das operações. A eficiência, símbolo do novo comando, começava a substituir o pânico. Paralelamente, empreendeu uma ampla reorganização das Forças Armadas. Regimentos de linha foram reforçados com destacamentos de dragões e cossacos leais. Arsenais de Moscou e Nizhny Novgorod receberam ordens para acelerar a produção de pólvora e munição. O exército imperial, reanimado pela perspectiva de restaurar a ordem, transformava-se novamente em instrumento de poder. A mobilização, porém, encontrava obstáculos. O Império estava simultaneamente envolvido na Guerra Russo-Otomana, conflito que consumia recursos imensos e mantinha ocupadas as tropas mais experientes no sul. A escassez de soldados veteranos obrigou Bibikov a recorrer a milícias locais e recrutas inexperientes, o que aumentava o custo e a lentidão das operações. Apesar das limitações, o novo comando demonstrou rara capacidade de adaptação. Dividiu as forças em colunas móveis, destinadas a interceptar os contingentes rebeldes antes que pudessem concentrar-se. Estabeleceu linhas de abastecimento protegidas e puniu severamente qualquer saque ou violência contra civis leais, buscando assim reconquistar a confiança das populações rurais. Ekaterina II acompanhava de perto cada decisão. Por meio de uma série de manifestos, ela procurou reafirmar sua autoridade moral, retratando Pugachev como impostor infame e traidor da pátria. A linguagem dos decretos era paternal e ameaçadora. Prometia clemência aos arrependidos, mas o suplício público aos rebeldes persistentes. A propaganda imperial assumiu papel central na estratégia de contenção. Panfletos, sermões e proclamações circularam pelas aldeias, descrevendo Pugachev como instrumento do demônio, herege e estrangeiro mascarado. Clérigos ortodoxos foram instruídos a anatematizar seu nome durante as liturgias, convertendo o combate militar em cruzada moral pela fidelidade ao trono. A difusão desses discursos produziu efeitos tangíveis. Em muitas comunidades, camponeses que antes haviam saudado o Tsar Piotr III começaram a duvidar de sua autenticidade. O poder da palavra sagrada, quando associado à autoridade imperial, corroía lentamente a mística rebelde. O mito começava a ceder terreno à dúvida. Paralelamente, Bibikov buscou alianças com líderes locais e comandantes cossacos hesitantes. Prometeu perdão e recompensas a quem se rendesse, transformando antigos insurgentes em guias e informantes. Essa política de reconciliação calculada enfraqueceu a base social de Pugachev, dividindo as hostes rebeldes e reduzindo sua capacidade de resistência. A tática mostrou-se eficaz. Diversas comunidades tártaras e basquires, exaustas da guerra, juraram novamente lealdade à coroa. Em troca, receberam promessas de autonomia limitada e redução de tributos. Assim,
o Império recorria à diplomacia, tanto quanto à espada, demonstrando a habilidade pragmática de seu governo. A superioridade logística do exército imperial começou a fazer-se sentir. Suprimentos fluíam pelas rotas do Volga e dos Urais, enquanto as forças rebeldes, privadas de apoio, sofriam fome e deserções. Pugachev, outrora senhor das estepes, via-se forçado a deslocar-se constantemente, perseguido por colunas que avançavam em pinça. Em meados de março, Bibikov lançou uma ofensiva coordenada contra as posições insurgentes próximas de Oremburgo. As batalhas foram ferozes e sangrentas, mas o resultado pendeu em favor das tropas imperiais. Fortalezas recuperadas, bandeiras apreendidas e a dispersão dos batalhões rebeldes marcaram o início do refluxo da insurreição. A morte de Bibikov, em abril de 1774, por enfermidade súbita, representou grave perda para o comando imperial. Contudo, sua obra de reorganização perdurou. Os generais que o seguiram encontraram um exército disciplinado, linhas de suprimento firmes e uma estratégia clara. O ímpeto rebelde, embora ainda vigoroso, perdera o caráter avassalador dos meses anteriores. A notícia das derrotas e da morte de Bibikov chegou a São Petersburgo no mesmo momento em que Ekaterina II assinava o Tratado de Küçük-Kaynarca com o Império Otomano. O fim da guerra no sul libertava forças consideráveis que poderiam finalmente ser redirecionadas para o interior. Ekaterina II via na coincidência dos eventos um sinal de providência. Reforçada pela paz recém-conquistada, a Rússia deslocou unidades experientes da Crimeia e da fronteira do Mar Negro para o teatro da rebelião. Generais como Suvorov e Johann Michelson receberam ordens de proceder com rapidez e severidade. O cerco da revolta aproximava-se do seu desfecho inevitável. Nesse contexto, o governo imperial intensificou a guerra de informação. Enquanto as tropas marchavam, novos manifestos circulavam denunciando Pugachev como inimigo da fé e instrumento de anarquia estrangeira. As autoridades civis organizaram cerimônias públicas de lealdade, nas quais os camponeses juravam fidelidade à tsarina, sob a benção dos presbíteros. A eficácia dessa campanha residia não apenas na coerção, mas na manipulação psicológica. Ao reintroduzir a figura materna da soberana, a mãe Ekaterina, o regime restabelecia um elo simbólico com o povo, substituindo o falso pai insurgente pela verdadeira protetora da nação. O mito de Pugachev, corroído por dentro, começava a ruir. À medida que as vitórias imperiais se acumulavam, o tom da corte tornava-se menos apreensivo e mais confiante. Ekaterina II, escrevendo a Voltaire, comentou que a hidra da rebelião está decapitada, mas suas cabeças ainda se agitam. Esta observação revelava não apenas ironia, mas uma consciência aguda da persistência das tensões sociais que alimentaram o Levante. Assim, a resposta do Império, combinando força militar, diplomacia local e propaganda moral, demonstrou o poder de adaptação de Ekaterina II e de sua administração. Contudo, a vitória ainda não estava consumada. Pugachev, fugitivo, reorganizava seus remanescentes e preparava novos golpes de audácia. A calmaria que se anunciava era apenas o prelúdio da tempestade final.